Graça e paz a todos. Este culto é muito especial. É o culto de Páscoa, celebrando a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu cumprimento você, sua família, cumprimento a você com a doce paz de Cristo. Esta semana é uma semana onde nós pudemos, na quinta, na sexta, relembrar a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, as angústias, os horrores, a agonia pela qual Jesus passou. Porém, hoje é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, é o dia da grande vitória, é o dia onde o poder dos poderes venceu todos os poderes, é onde o verdadeiro poder ficou sendo o poder de Cristo. Ele mesmo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ele tem todo poder. É a este Cristo poderoso, é a este Cristo vivo, é a este Jesus magnífico, é a este Jesus único, é a este Cristo que não fez questão nem da vergonha, nem da humilhação e nem do desprezo, nem da dor, mas se entregou voluntariamente para reassumir a sua vida. E depois ainda passou, após a sua ressurreição, um período de 40 dias, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Subiu ao Monte das Oliveiras, de onde foi assunto aos céus. Celebremos então o nome de Jesus. Se você tem a Bíblia aí nas suas mãos, abra por gentileza em 1 Coríntios, capítulo 15. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Fala sobre a ressurreição de Cristo. Um texto maravilhoso. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Você pode dizer comigo amém? Amém. Vamos orar com o pastor Hildo. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, Pai. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado por cada um que está, Senhor, participando desse culto, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que em todo tempo tem nos alimentado, ó Deus. Pelo Teu Espírito Santo, que em todo tempo tem nos confortado, Senhor. Até mesmo nos constrangido, ó Pai, em alguns momentos da nossa vida, Pai. Mas nesse momento nós queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor está presente em nossas vidas. Começa, Senhor, a visitar, Senhor,
esse homem, essa mulher, este jovem que está, Senhor, assistindo a esse culto. E em nome de Jesus, comece a tocá-lo no profundo, no seu coração, Pai, para que ela sinta a sua presença, para que o Teu Espírito Santo possa começar a agir, Senhor, a mudar o que tem que ser mudado, a trabalhar o que tem que ser trabalhado, mas o principal de tudo, que o Senhor esteja presente, Pai, consolando, confortando, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Pedimos que o Senhor continue conosco. Ministre, Senhor, os nossos corações através desse culto. Usa o teu servo hoje à noite para a ministração da tua palavra, Senhor. Para honra e glória do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. O Iago estará tocando e cantando, e nós vamos cantar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque Ele vive, posso crer, podemos crer no amanhã. Deus enviou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. A cruz por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Cante conosco. Cruz sorrir por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Toda vez que nós falamos em morte e ressurreição de Cristo, nós também falamos na volta de Cristo. Todas as vezes que nós celebramos, comemos o pão e tomamos o cálice do Senhor, na ceia do Senhor, nós estamos anunciando a vinda de Cristo. Então vamos agora recordar que breve, muito breve, Jesus Cristo voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh glória, aleluia, Senhor. Maranata, Tu és a luz. Tu és a minha luz e a minha salvação. A Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ele vive, Ele voltará. Diga isso então. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante conosco. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Nós cristãos tomamos a ceia do Senhor. Esse é o privilégio de quem está em comunhão física com a igreja e está em comunhão espiritual com Deus. Mas quando não é possível estar em comunhão física, nós estamos em comunhão espiritual. Estamos, como diz Paulo, na mesma fé, no mesmo Senhor, na mesma esperança, no mesmo batismo, no mesmo Deus. Nós estamos aqui, da parte de Cristo, ministrando a Santa Ceia. Essa ministração, inicialmente, foi feita por Cristo, baseada lá na Páscoa judaica, que foi celebrada pouco antes da sua saída do Egito,
e depois também foi celebrada no deserto, e depois celebrada na terra prometida, e hoje é celebrada pelos cristãos de todo o mundo. Não mais sacrificamos cordeiros, não mais sacrificamos ovelhas, nem nenhum tipo de animal. Por quê? Porque o sangue de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é definitivo. Os sacrifícios cessaram, porque o sacrifício perfeito foi oferecido de uma vez por todas, através do Filho de Deus, Deus homem, aquele que se fez pecado por nós, para que pela sua morte nós tenhamos vida e vida abundante. Você conhece a passagem de 1 Coríntios capítulo 11. Ela sempre é lida, na maioria das vezes, em todas as santas ceias do mundo todo. Nós temos o cálice e o pão. Nós temos aqui o símbolo do corpo marcado, sangrado, chicoteado, esbofeteado, cuspido. Corpo sangrado de Jesus, corpo dolorido, exausto, cansado, um corpo afligido, que depois de 6 horas disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O mesmo Senhor transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram a nós. Isso é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Então é o Senhor que instituiu a Santa Ceia. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Isso foi entregue à igreja, de uma vez por todas, pelos séculos dos séculos, até que Ele venha. E depois nós vamos cear no céu, no grande banquete do Cordeiro que vai se casar com a noiva, a igreja. E ele diz então que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vamos agora distribuir este pão. Este pão é um pão sem fermento. E esse cálice é o fruto da vide, o cálice que representa a vida sem pecado, a vida que foi nos entregue por Jesus na cruz, o sangue derramado, um sangue que foi aquele que nos trouxe vida eterna. Não se faz mais necessário, então, como falamos, que haja um outro Salvador. Não há necessidade de nenhum outro Salvador. Não há mais necessidade de nenhum outro profeta. Embora exista o ministério profético, Cristo é o profeta. Ele é o rei. Ele é o sacerdote. O mesmo que se entregou também a oferta, que era o seu próprio corpo. Este pão sem fermento representa o corpo sem pecado de Cristo. A Bíblia diz que nele não havia mancha alguma, e da sua boca jamais saiu coisa má. O Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, obrigado por este pão e obrigado por este cálice. Estamos felizes por fazermos parte desta grande família, deste povo santo, exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as obras de Deus. Nós comemos este pão em nome de Jesus e damos graças pelo seu corpo,
pela sua morte e pela sua ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Coma este pão e lembre-se, pelo corpo de Cristo, você e eu somos salvos. A palavra de Deus diz que depois de terem comido, do mesmo modo, o Senhor também pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem entender ou discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês fracos e doentes, e até alguns que morreram. Diz o versículo, então, 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você orou antes e fez este exame, se havia alguma coisa a confessar, e você já também fez essa confissão, você pode tomar este cálice. O suco de uva representa o sangue de Jesus. Ele não se transforma em sangue, ele representa o sangue. Porém, no nosso coração, espiritualmente falando, este sangue já passou, já lavou, já limpou. Por isso que nós podemos tomar do cálice. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles tenham direito a comerem da árvore da vida. Bebamos agora e lembremos-nos de que por causa do sangue podemos ter vida e vida com abundância. Amém. Aleluia. Esse é um tempo de alegria, um tempo de felicidade. Hoje de manhã já pude participar de um grande culto que começou às 7 horas da manhã, via online, da Igreja do Nazareno na América do Sul. Pregadores, os nossos superintendentes gerais, coordenadores, diretores, líderes, puderam pregar. Igrejas, irmãos, irmãs, ministérios de louvor, ministros de louvor puderam cantar, e nós pudemos receber a palavra de Deus em português e em espanhol. Foi um grande momento. E aqui estamos nós, lembrando o cenário da ressurreição, que está descrito nos evangelhos. O nosso texto escolhido é Marcos capítulo 16. Você abra a palavra de Deus no primeiro versículo do evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos não foi um apóstolo. Ele foi um discípulo, chamado de evangelista.
Ele foi notadamente um discípulo de Pedro. Aliás, o que ele escreveu enquanto Pedro lhe dizia os fatos e acontecimentos da vida, obra, ministério de Cristo. E Marcos, esse jovem muito fiel, que também serviu a Paulo em seu ministério, relata aqui no capítulo 16, versículo 1: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Cada dia é um desafio. Cada semana, cada mês, cada ano é um novo desafio. Certamente que no ano passado você que gosta de planejar, que gosta de registrar o seu planejamento, você que gosta de sonhar, de usar agenda, de montar esquemas, você fez planos para 2020. Você entendeu que esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. E alguns têm desejado isto em todos os finais de ano, que o próximo ano seja o melhor ano de sua vida. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos aqui que aquelas pessoas que acompanharam a Cristo nem sempre sabiam o que ia acontecer. Ou, sendo informadas por Jesus, não entendiam o que Jesus estava falando. E, por suposto, quando o fato acontecia, ficavam confusos. Porque ouviram, mas não escutaram. Viram, mas não entenderam. Ouviram, mas não creram. Ouviram, mas não se prepararam. Jesus avisou repetidamente aos seus e aos mais próximos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Inexplicavelmente, todos eles, ou todas elas também, não entenderam a mensagem que inclusive estava relatada profeticamente no Antigo Testamento. E é interessante ver como que o medo estava presente em pessoas que acompanharam Jesus, que foi o homem mais corajoso de toda a história. A palavra de Deus diz que aqueles homens viram coisas espantosas e incríveis e ficou provado, Jesus não é simplesmente um homem, ele é Deus homem. Pedro fez uma confissão extraordinária: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os sinais e milagres que ele fez, repetidamente diziam: eis aqui
aquele que criou todas as coisas e que se fez homem e está entre nós, Emanuel, Deus conosco. Mas as pessoas que liam o Antigo Testamento e todo aquele povo conheciam o Antigo Testamento, e havia também algumas tradições judaicas, alguns escritos e alguns outros livros que anunciavam que esse Messias que viria seria um Messias que englobaria todos os poderes. Ele faria de Israel a maior potência econômica. Ele faria de Israel a maior potência bélica. Ele faria de Israel a maior potência religiosa. Finalmente libertaria Israel de Roma e colocaria Israel como centro das nações. E este Messias traria um tempo de prosperidade a todos. E todo mundo seria abençoado por meio de Israel e o seu Messias. Mas não foi assim que Jesus veio. Ele não veio usando poderes políticos e nem envolvido com a política. Ele não veio distribuindo dinheiro ou oferecendo prosperidade econômica aos que lhe ouviam. Ele não veio trazendo grandes mudanças sociais e promovendo passeatas e movimentos sociais e nem fundando partidos. Ele veio para tirar-nos da pandemia chamada pecado, depravação, transgressão, corrupção, queda. E aqueles apóstolos não entenderam que o reino de Deus não é daqui. Nós vemos o reino em parte aqui, mas a consumação do reino, o estabelecimento do reino só será completo no dia em que houver novos céus e nova terra. E a Bíblia diz no Salmo 96 que a glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Essas mulheres também não entenderam as palavras de Jesus. Foram ao túmulo pensando encontrar ali um cadáver, o corpo morto de Cristo. Foram ali para fazer aquelas preparações que todo judeu fazia com as pessoas que morriam. Não fizeram no sábado porque era proibido, então fizeram na madrugada do domingo. Mas quando chegaram, ele já havia ressuscitado. E a primeira frase que o anjo fala para elas, porque estava perceptível para o anjo o que estava se passando com elas, ele diz assim: não tenham medo. Ora, o medo tem se espalhado. Houve um tempo que nós tínhamos medo das bombas atômicas. Houve um outro tempo que nós estávamos com medo de mosquitos transmissores de doenças com sintomas muito terríveis. Houve um outro tempo que nós estávamos com medo da recessão, do desemprego, e agora estamos com medo de um vírus. Será que nós temos que ter o medo na nossa vida? Será que nós temos que ser guiados pelo medo? Será que nós temos que sempre estarmos pressionados por alguma forma de medo ou de risco? Ou verdadeiramente nós entendemos que nós já morremos e entendemos que nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que nos deu vida, e que a nossa vida não é nossa, é dele, e sendo dele, não somos nós quem vivemos, mas ele vive em nós, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz aqui no capítulo 16, versículo 8, que as mulheres fugirão, tomadas de temor e assombro. O medo produz duas reações. Na verdade, pode produzir três.
Ele pode produzir uma paralisia. A pessoa fica estupefato, parado, petrificado. Essa é a primeira reação. A segunda é essa das mulheres, fuga. Saíram em disparada. E a terceira é partir para cima daquilo que nos ameaça. Nelas houve este elemento chamado fuga. Fuga. E depois, mudez. Nada contaram a ninguém. Você encontra aqui no versículo 8, esta passagem. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Essa mensagem do Evangelho é para ser contada de ouvido em ouvido, de pessoa a pessoa. O Evangelho não chegou a nós através da TV, do rádio, da tecnologia. O Evangelho tem chegado a nós através dos séculos, no boca a boca. E através da Bíblia, que foi impressa um pouquinho antes do início do século XVI, ali por 1480, por Gutenberg na Alemanha. O primeiro livro impresso na primeira imprensa foi a Bíblia Sagrada, lá na Alemanha. E hoje ela já está em muitos idiomas e dialetos. Muitos, mas ainda faltam muitos. Todos aqueles que foram proclamando de cidade em cidade, de rua em rua, de país em país, cumpriram aquilo que Jesus disse. Porque o anjo disse: olha, anunciem, contem, falem. E elas se calaram. Qual foi a reação dos apóstolos? A Bíblia diz que os apóstolos estavam tristes e chorosos. Amados, olha que diferença de sintonia, que diferença de frequência. Como que os discípulos os apóstolos podiam voar tão baixo? Como que a compreensão deles podia ser tão rasa? E aí então eles se entristecem, choram e se trancam em alguma sala de algum lugar, trancados, incomunicáveis. Porém o ressuscitado não precisa de chave, atravessa as paredes, atravessa as portas e aparece onde quiser, a quem quiser. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos com as portas trancadas. Quando Jesus atravessa as portas e diz: paz seja convosco. O que é paz? É o descanso de alma, é a ausência de medo. Paz é uma confiança absoluta em Deus. Paz, quando o crucificado atravessa a parede, que os encontra atemorizados, a primeira coisa que ele faz é tirar o medo deles. Provavelmente Deus tem trabalhado na sua vida e tirado muita coisa, mas ainda o medo está aí. E enquanto o medo estiver aí no seu coração, na sua vida, na sua cabeça, você jamais poderá fazer a obra de Deus como Deus quer. Jamais poderá ir onde Deus está te enviando. Jamais poderá ser o que Deus quer que você seja. Porque sempre o medo vai te dar a você uma justificativa. Você sempre vai encontrar ou uma paralisia ou uma fuga. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles deveriam ter entendido que o Senhor tinha dito reiteradas vezes: olha, eu vou ser preso, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
Então Jesus continua, queridos, dando crédito a nós, mesmo quando nós estamos no campo da derrota. Aqueles apóstolos, eles estavam no campo da derrota, trancafiados naquela sala. Ali estavam 11 homens derrotados, 11 homens pensando: puxa, mas eu pensei que Jesus fosse nos libertar do Império Romano, mas eu pensei que Jesus fosse estabelecer o seu trono dentro do templo em Jerusalém. Puxa, mas eu pensei que o mundo todo se converteria ao Messias. Puxa, mas eu pensei que ele não morreria desse jeito. E aí eles começaram a pensar como homens, quando Deus queria que eles pensassem como está a palavra e como Cristo falou que seria. Eles não conseguiram entrar nas categorias de pensamento de Jesus e continuaram nas suas próprias categorias de pensamento e de vida, de uma forma medíocre, recuada, de uma forma medrosa, enquanto que deveria haver neles intrepidez e ousadia. Mas o Senhor lhes dá crédito. E daqui para frente, eu quero dizer a você, amado, amada, que só os corajosos permanecerão. Sabe por que nós temos passado duras provas e perseguições? Às vezes temos passado por calúnias, acusações, desprezos, porque o Senhor está nos preparando para o tempo que virá. O próprio Cristo disse: olha, se odiaram a mim, odiarão vocês também. Se fizeram isso comigo, já pensou com vocês. Por minha causa vos perseguirão, por minha causa vos prenderão, por minha causa vos matarão. Estejam tranquilos. Tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. É necessário que você tenha coragem para enfrentar conflitos. Não fuja dos conflitos. Quer a gente queira, quer a gente não queira, todos os dias os conflitos vêm e não pedem licença, e lá estão eles, e nós temos que lidar com eles. Também nós temos que ter coragem para enfrentar confrontos. Às vezes você vai confrontar alguém porque está sendo necessário, ou às vezes alguém vai te confrontar. Mas conflitos e confrontos são para corajosos. Você precisa ter coragem para enfrentar os problemas. Nós não sabemos o que virá depois que acabar essa quarentena. O que virá? Virá a fome, o desemprego, o caos. O que virá? Virá a paz, prosperidade? Vai ser melhor do que antes? Não sabemos. O que nós precisamos saber é que nós precisamos ter coragem para enfrentar os problemas. Nós precisamos ter coragem para enfrentar o desprezo. Porque Cristo foi desprezado. Sempre que o mundo não consegue fazer alguém calar, sempre que o mundo não consegue fazer com que alguém se amolde ao seu sistema, o mundo procura eliminar. Isso aqui esse sujeito é pedra no caminho, isso daí é esquisito, isso aí é crente, isso aí é muito certinho, isso aqui não dá para andar com a gente. E aí começa um cerco, um aperto, um desprezo, começa um teatro. Eles fingem que nos amam, nos cumprimentam, sorriem, até conversam, mas no coração deles, isso aí é crente, vai na igreja, quer ser diferente. A gente vai contar uma piadinha e ele vem com um versículo da Bíblia. Desprezo. Esteja preparado para o desprezo, para as perseguições. Perseguições através de palavras, através de traições, de atos. Esteja preparado para as ameaças, para os blefes. Pessoas vão querer nos manipular.
pessoas vão querer nos enganar, pessoas vão nos querer levar para lugares onde há falsos profetas, falsas profecias, falsos livros e uma falsa ideia de Deus. Esteja preparado para o desconhecido, para o impensável. Esteja preparado para o mal. Esteja preparado para o fim. Você está pronto? A Bíblia diz: estejam prontos. Estejam preparados. Não sabemos o dia e a hora em que o Filho do Homem voltará. Mas, para nós queremos lembrar hoje da frase do reformador alemão Martinho Lutero: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Bom, você pode memorizar isto. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Você pode orar conosco? Nós vamos fazer uma breve oração e depois nós vamos cantar um louvor. Pai amado, nós queremos agradecer, Senhor, por essa mensagem. Mensagem que, Senhor, nos coloca numa posição de tomar decisões, de nos posicionarmos, ó Pai. Obrigado pela Tua mensagem, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. E que essa palavra, ao entrar em nossos corações, ó Deus, ela gere frutos, ó Pai. E que esse fruto ele multiplique, ele frutifique, Senhor, e que, Senhor, alcance várias pessoas. Porque essa é a Tua palavra, esse é o objetivo dela. De entrar em nossos corações, germinar, brotar, Senhor, e dar muito fruto. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que nós temos que descansar nosso coração, não ter medo, Pai. Não fugir, porque quando o Senhor vem e fala conosco, paz seja convosco, é porque, Senhor, a Tua paz ela nos dá tranquilidade. Ela, Senhor, faz com que nós venhamos sentir tranquilidade no Senhor, descansar no Senhor. E que, como as mulheres Maria Madalena, Senhor, elas, Senhor, viram que o Senhor não estava ali e ficaram atemorizadas, ó Pai, mas que nós venhamos sentir tranquilidade no Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre nosso coração e comece a nos dar paz. E que que nós aprendamos, ó Pai, a descansar no Senhor. Senhor, entregar nosso caminho a Ti, ó Pai. E descansar e viver em paz. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está sondando o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. E, Senhor, fazendo com que nós venhamos relaxar no Senhor e descansar e confiar em Ti, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória e o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória e o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou
minha cruz, o sangue salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Queremos agradecer a você que participou conosco. Lembrando que hoje nós estamos oferecendo a Deus uma oferta especial, chamada oferta de Páscoa. É uma oferta missionária. A Igreja do Nazareno está presente em 163 países do mundo. Ela tem mais de 600 famílias de missionários trabalhando nos campos espalhados pelos 5 continentes. E esta oferta de Páscoa é para o sustento dos missionários, é para o salário dos missionários e suas famílias. Portanto, prepare esta oferta. Você pode fazer o depósito no Banco Bradesco, agência 1914, conta corrente 27155, dígito 1, Igreja do Nazareno, Distrito São Paulo. Você pode fazer a sua oferta ali, pode nos enviar um recibo, uma foto, do comprovante de depósito, a mim ou ao tesoureiro da igreja, Elton. E o importante é que você oferte durante todo esse mês de abril uma oferta de Páscoa especial, de gratidão, para que este evangelho continue indo a todas as nações, porque este evangelho será pregado a todas as nações, para testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Faça a sua parte. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estamos à sua disposição, Pastor Hildo. Aqueles que estão imbuídos aqui, o nosso presidente Everton. Você pode tirar as dúvidas através do telefone. Nós vamos ter a bênção final. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Guarde a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Uma feliz Páscoa para você, para a sua família e para todos aqueles que você ama. Uma semana extraordinária. Que esse mês seja extraordinário e que Deus continue operando uma grande obra na nossa vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.